Bom, pessoal, vamos ler a Bíblia então? Por gentileza, vamos ficar de pé, para que possamos realizar a leitura da Sagrada Escritura. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês, vou pegar um capítulo aqui de Salmos 63, por gentileza. Glória a Deus. Deixar para vocês acompanharem comigo a leitura. Então, Salmos 63, versículo 1. Vamos ler todo. Você vai ler mais um capítulo inteiro comigo. Maravilha. Vamos ler? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta, sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com os meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver. A Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és meu auxílio. À sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. Ó Rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui diante da Sua Escritura, da Sua Palavra. Senhor, nós te pedimos discernimento, sabedoria, para que possamos aqui refletir, entender, conhecer a Sua Palavra, Te conhecer mais, saindo daqui mais enriquecidos do entendimento do Seu amor por nós, Pai. Principalmente isso, do Seu amor por nós, mas também para que possamos crescer no amor por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu não só preciso, como também sou totalmente dependente. Eu não quero atrapalhar o Seu Espírito. Eu não quero conduzir aonde eu gostaria, ou nos meus próprios pensamentos, mas eu quero ser uma resposta, ser um canal do Seu Santo Espírito, alcançando a vida de cada um, para que eles possam provar, Pai, desse refrigério, desse amor, dessa alegria, dessa paz, que é algo real no Seu reino. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós lemos aqui um capítulo inteiro de Salmos. Salmos 63, existe um contexto aqui muito importante para o entendimento daquilo que eu vou conversar com vocês essa manhã. E logo no título de algumas Bíblias tem o quê? Salmo de Davi, sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Ou seja, quando Davi, que compôs essa poesia, ele tinha o quê? Saído do seu reino e fugido em direção ao deserto. Isso é muito importante, porque diante desse contexto, Davi, Israel, estava sofrendo um conflito nacional. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido por um traidor, que no caso era o seu filho Absalão. Então ele foge para o deserto, ele foge desse confronto, e ele fica então nesse deserto. Temos aqui 5 aspectos importantes: um conflito nacional, ele foge, ele está no deserto, ele também é privado de recursos. Então, ao longo dessa poesia, você vai ver, você vai identificar que ele começa a fazer alguns paralelos com coisas essenciais da vida: sede, fome, e também nós podemos entender como solidão. Nós entendemos que ele foge, sim, com uma parcela do seu exército, mas um entendimento dessa composição, dessa poesia, é que ele estava dentro de uma caverna, sozinho. Não estava mais no seu reino, não provava mais do glamour do palácio.
Outra coisa que é a solidão e também essa privação de recursos. Só que a gente vai construir, então, aqui de uma forma expositiva, nesse Salmo 63, e a gente vai se basear, esse entendimento, essa reflexão, em Salmos 63, versículo 5. No versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, aí você pode, como eu vou ler de forma expositiva, você deixa o versículo aí, 5, aí não tem arte, não tem nada, né? Então, é isso. Porque o tema da mensagem que nós vamos tratar, fundamentado nesse versículo 5, é sobre contentamento. Repete aí comigo, contentamento. Contentamento é um princípio muito importante para as nossas vidas. Hoje nós estamos em uma sociedade que existe muita exposição, muitos estímulos e muita sedução. Então, por exemplo, se vocês, obviamente, a grande maioria aqui tem exposição às redes sociais, e facilmente nós podemos ter acesso a muitas das coisas que as pessoas estão vivenciando. O pastor Henrique mandou num grupo lá, uma picanha que ele estava comendo lá, pensa na vontade que eu fiquei. Então, nas nossas redes sociais, nós estamos expostos, sim, de fato, a muitos estímulos, muitas realidades de vida, pessoas viajando a lugares, pessoas postando fotos de comida. Ontem eu postei uma foto da pizza que eu fiz, ficou bom também. Muito bom, graças a Deus. Então, a gente está exposto a essa realidade. Então, não é algo mais difícil acesso. Cada um aqui agora pode abrir aí e rolar o seu feed, ou então os seus stories ali, e se expor a várias questões. Às vezes um carro que você não tem, ou às vezes uma viagem que você não tem, às vezes é uma casa que você não tem, às vezes é uma disposição de treinar no horário que você não tem, às vezes é uma folga que você gostaria no dia, mas que você não tem. E isso de fato é uma realidade, bem-vindo à vida, é difícil mesmo. Não vamos, Deus não tem essa obrigação de satisfazer as nossas carências. Isso não é cristianismo. Deus não tem promessa para a satisfação das nossas carências. Deus ele tem compromisso com a alegria. E a alegria é um fruto de um contentamento, e não de uma satisfação da nossa felicidade, ou daquilo que buscamos, ou então das nossas carências. Então nós estamos sendo conduzidos por muita exposição dessas informações. Isso é errado? Não, qual que é o problema? Bom, não sei qual que é a motivação de cada um posta. Mas qual que é o problema? Postar uma pizza que eu fiz ontem, estava uma delícia. Qual que é o problema de alguém fazer uma viagem com seus familiares, postar? Não tem problema nenhum, tá? Não estou aqui para condenar ninguém. A condenação, a gente já foi condenado quatro cultos aí para trás, né? Pecados capitais. Mas agora já veio arrependimento. Então, não vai ser mais, não vou mais condenar ninguém, né? Mas é importante a condenação, né? Bem-vinda. Brincadeira, Henrique. Quem ficou condenado porque estava errado, né? Aí não é pregar a verdade, né? E muito bem pregado. Então, é um fato. Ou eu estou louco? Não, eu acho que não, é um fato. Pelo menos é isso que acontece na minha vida. E eu sou ser humano. Às vezes eu gostaria ali de coisas melhores. E não tem um problema nisso. A questão é fundamentar a nossa vida nisso. Ou então fundamentar a nossa felicidade naquilo que temos. A felicidade até está, mas a alegria naquilo que temos. Amém? Não, isso não vai conduzir as nossas vidas. Isso não vai suprir aquilo que Deus quer. E é um grande desafio. E de fato nós precisamos nos arrepender constantemente. Amém? Faz parte, nós precisamos de ajuda, precisamos pedir perdão, precisamos muitas das vezes ali estar aos pés de Cristo. Porque eu gosto de falar assim que a minha vida debruçada à palavra, a minha exposição à palavra, por mais que eu tenha uma responsabilidade como um pastor, de expor as escrituras, mas o cuidado é que eu não venha me aproximar de Cristo para me tornar mais esperto. Meu cuidado é para que eu me exponha às escrituras, para que eu possa me parecer mais com Ele. E para que eu possa me parecer mais com Ele, eu preciso me esvaziar de quem eu sou.
dos meus próprios interesses. O amor não busca os próprios interesses. Como o próprio apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos subjugar os nossos desejos. E por que nós precisamos subjugar? Porque nós teremos. A não ser que você morra, né? Aí acabou. Bom, eu acho que não vai ter mais, né? Amém? Então, um grande desafio. Nós vamos construir esse bate-papo, uma reflexão fundamentada em Salmos 63. Nós vamos começar daqui do versículo 5. Versículo 5 está dizendo: Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Essa palavra satisfazes, né, no hebraico, ele significa contentamento. Em ti eu tenho contentamento. Amém? E o que significa isso? Satisfação, plenitude, completude e também descanso. Ela tem essa palavra sabá, não é o shabat de Deus, não. Mas essa palavra é derivada dessa palavra descanso também. Então, esse contentamento é satisfação, plenitude, completude, um descanso. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Aqui nós podemos entender que aonde é a origem do nosso contentamento. A origem do nosso contentamento, o salmista está dizendo: Tu me satisfazes. Deus é a origem do nosso contentamento. Não tem como aqui o salmista está tendo um paralelo ou um tipo de tentação pelas coisas que ele tem no momento, porque na verdade ele não tinha mais. Ele está fazendo um paralelo do que como um rico banquete, porque ele no seu palácio ele provava disso. Ele tinha acesso a isso, comida, bebida, como um rei. E aqui, diante dessa situação, que não é metafórica, mas nós podemos até nos identificar de uma forma metafórica, mas... E ele que está dizendo, privado dos seus recursos, ele diz que tu me satisfazes mais do que um rico banquete, mais do que um restaurante que eu possa comer, ou então mais do que uma viagem que eu possa fazer, ou mais do que um carro que eu não possa progredir, porque não basta agora ter um carro bom, no ano que vem vai ter um melhor, e aí da mesma marca, não é possível um negócio desse, não para, né? O iPhone eu nem sei onde que está mais, e o pior é que ele vai piorando que tempo atrás, não é possível, porque antes minha foto era bonita, o pior é que o meu celular é o seguinte, eu abro para tirar foto, ele está bonitinho assim, na hora que eu clico, ele borra. Mas que demônio é esse, cara? Não sei se acontece com um de vocês, mas eu vou printar minha tela do que tirar foto. É verdade, eu abro minha câmera, ele está bonitinho assim, não, está bonito, aí eu clico, ele borra. Mas que demônio é esse, rapaz? Vou ter que melhorar, não está acontecendo? Está difícil, irmão. Então o salmista está dizendo, tu me satisfazes. Qual é a origem do nosso contentamento? Diz comigo, o Senhor. Ele é a origem do nosso contentamento. Glória a Deus, irmãos. E ele continua dizendo, tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Então, ele já não provava mais do glamour do palácio, mas ele entendia, já tinha provado do seu clamor, já tinha provado de tudo aquilo, mas ele entende da onde de fato vem o seu contentamento, da onde de fato vem a sua satisfação. E ele continua dizendo, agora nós vamos ver o resultado, ainda no 5, tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Ó resultado, com cânticos de alegria te louvarei. Veja que essa satisfação, essa privação que ele estava tendo no deserto, não estava conduzindo ele à tristeza. Às vezes nós achamos que nós precisamos estar contentes em Deus, mas podemos também ficar tristes. Porque, eu não vou ter ali o que eu gostaria, eu não vou conseguir fazer 3 viagens como eu gostaria, eu não vou conseguir pintar minha casa para o Natal. Essa origem do contentamento tem como resultado alegria e não tristeza.
glória a Deus, alegria e não tristeza. E como consequência, louvores, com cânticos de alegria te louvarei. Se você está tomando nota, só anota isso para você não se esquecer. O contentamento produz alegria que gera adoração. Contentamento, alegria, adoração. Se a gente fizer uma interpretação, vamos fazer um contraponto desse entendimento do salmista, podemos fazer isso. Se o contentamento ou a satisfação gera alegria e adoração, estão entendendo porque eu estou falando isso, né? Contentamento, satisfação, alegria, com cântico de alegria, eu te louvo. Contentamento, alegria, adoração. Contraponto. A insatisfação produz tristeza, que é oriundo de uma idolatria. Contentamento, alegria, adoração. Insatisfação, tristeza, idolatria. Amém, irmãos? Porque se você buscar contentamento em coisas, pessoas, você nunca vai provar de alegria plena. E você está demonstrando que você está ocupando um lugar no seu coração que só é do Senhor. Você está fazendo do centro da sua vida coisas aleatórias. Por isso que isso gera idolatria. E isso é um risco, irmão, tá? Não é para te condenar, não. Mas precisamos nos expor às Escrituras, porque de fato quando eu me exponho, é como se eu estivesse tomando um banho, me limpando. Essa é a minha sensação, me arrependendo. Mas para quê? E você vai entender que ao final de tudo isso, não é também para que a gente se paralise também. Tá? A minha mensagem não é que para você, não, então vamos aqui tomar um tereré, tendo erva de tereré, está tudo bem, vamos ficar em paz, de boa. Não é isso. É de fato, é o fundamento, estou falando sobre fundamento. E muitas das vezes eu não quero utilizar dessa palavra para que você, de contentamento, para que você justifique a sua paralisação. Estou em paz. Isso é algo que você tem que ter com Deus. É algo que você precisa se questionar com Deus. Então não maximize o seu contentamento, ou então a sua interpretação do que de fato são as coisas, e também das suas falhas para que a sua paralisação faça sentido. Não faça isso. Porque a paralisação não faz sentido. É uma interpretação que nos coloca em movimento, em correspondência, a partir desse fundamento que é o Senhor. Porque é isso que baseia as nossas vidas. É isso que fundamenta as nossas vidas. É isso que vai fazer com que num dia bom, num dia mau, você tenha segurança que você pode provar de alegria. É isso que norteia as nossas vidas. E esse ensinamento foi construído a partir de uma passagem de Filipenses, onde o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 4, Filipenses, onde ele diz que eu aprendi a ser contente. Deixa eu ler com vocês esse versículo, não precisa nem abrir, pode largar aí mesmo. Não digo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a ser contente a toda e qualquer situação. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente tira esse recorte do tudo posso naquele que me fortalece. Aí fala, bom, eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora é só, vamos embora, sair subindo aí que vai dar certo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou tudo posso naquele que me fortalece, está dizendo que ele aprendeu a sofrer e viver em paz. Não um poder para conquistar, é uma condição para você viver em paz. O tudo posso naquele que me fortalece não é um poder para você conquistar as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas é uma condição que nós temos em Cristo, que podemos suportar qualquer situação. Isso é tudo posso naquele que
me fortalece. Ah, mas Paulo estava aqui, certo, estava bem. Não. A gente olhar o contexto dessa passagem, Paulo estava preso em Roma. Aqui, Filipenses está dentro do conjunto das cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemon. É uma divergência aí, mas dentro aí, contexto mais doutrinário é isso mesmo, cartas da prisão. Ele estava preso e dizendo que eu aprendi a ser contente. Amém. Não precisamos passar por coisas péssimas para poder aprender sobre isso também, porque o Senhor já nos ensina. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mas passando, que possamos aprender também. Vamos continuar? Versículo 5. A Bíblia diz, então: tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Aí agora a gente vai para o próximo versículo, na verdade no versículo 1, porque é aonde a gente vai aprender aonde essa experiência foi construída. Versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o meu coração. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração. Aqui ele está falando aonde ele prova dessa experiência genuína com Deus. É quando ele busca Deus de todo o coração. Aqui é uma busca pessoal. Ele está falando sobre uma busca pessoal que cada um de nós precisamos ter. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco de todo o coração. E não é de fato uma busca performática. Não é você vir todos os domingos na igreja, que venha, tem que vir mesmo. Mas não é uma busca performática, isso é uma busca de todo o seu coração. É quando você se abre para que você possa ser encontrado por Ele. É quando você entende que a nossa vida é para que nós possamos adorar o Senhor em meio, independente das circunstâncias. Que nós possamos expressar alegria, nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo, nós podemos vivenciar, porque nós temos a certeza que Deus é conosco. E Ele é tudo ou não é tudo? Temos essa pergunta, ou Deus é tudo ou Ele não é tudo. Porque na pior das hipóteses, Deus sendo tudo, você sempre terá tudo. Porque ou Ele é tudo ou não é tudo. Por isso que de fato Deus é a verdadeira estrutura para qualquer recomeço na sua vida. Você pode ter perdido tudo, mas você ainda vai continuar tendo tudo, que é o próprio Senhor, porque isso é promessa, que Ele não nos abandonaria. Ele não te abandona, Ele não te deixa só. E essa convicção, esse entendimento de que Deus, essa satisfação para Ele, esse contentamento, é construída por conta desse reconhecimento, dessa experiência genuína. Ó Deus, tu és meu Deus, e eu te busco de todo o coração. É uma busca pessoal. E essa busca pessoal não é somente aquela experiência quando nós nascemos de novo. Porque às vezes, de fato, o começo das nossas vidas é isso, é entregar a vida a Cristo, é expor a vida de Cristo. Mas nós temos também uma responsabilidade de manter o quê? Essa consciência da presença. Essa consciência de que Deus é essa pessoa onde eu o encontro e eu provo ainda mais de conhecê-lo. Porque essa é a vida eterna, conhecê-lo. Nós nunca vamos conhecer Deus na sua plenitude. Um conhecimento não é de Deus, não é algo que é alcançável, é um estilo de vida, é progressivo, é eterno. E nós temos alguns inimigos a respeito disso, dessa consciência, que muitas das vezes é a familiaridade e também a distração. Estamos nos familiarizando com aquilo que é tudo. Estamos familiarizando com
com a presença de Deus, estamos nos esquecendo do Senhor. E a familiaridade, ela rouba as oportunidades. E Jesus não pôde fazer muitos milagres. A Bíblia diz por quê? Esse não é o filho do carpinteiro? Isso aí jogava bola junto. A familiaridade faz do homem mais importante da história ser como um simples carpinteiro. Não que ser carpinteiro é simples, mas tudo aquilo que você está fazendo, comparado com aquilo que Deus te chamou para ser, é simples e pequeno. Ele era um homem da história. A familiaridade faz de vir ao culto como um ato litúrgico. Eu bati uma meta, vou em paz agora, já cumpri. Uma boa semana começa no domingo. É um bom pensamento. Mas isso não é um ato litúrgico que nós estamos apenas aqui. Tem sim a sua liturgia, tem sim, mas ele é pedagógico. Nós estamos aqui porque nós queremos provar e conhecer mais do Senhor. Não queremos nos familiarizar com isso. Glória a Deus, irmãos. E já no versículo seguinte, na verdade, continuando esse versículo, ele diz: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti. Com todo o meu corpo, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra sexta. Sexta? Isso é o demônio aí. Eu crio palavras, sabia? Se você for vendo aí, é uma versão que eu vou criando. Terra seca, exausta, não tem água, não tem nada. Está ruim o negócio. Versículo 2. Aí ele começa a entrar em uma experiência comunitária. E ele diz o seguinte: eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Essa experiência do santuário fala de uma experiência em comunidade. Ele está no deserto, ele está dizendo ou compondo sobre quem é a origem do contentamento. Ele fala que ele encontra isso buscando de todo o coração, uma busca pessoal, mas ele também lembra de sua experiência comunitária. Deus é um Deus de encontro. Deus valoriza um encontro. Existe uma música que só pode ser cantada quando nós estamos juntos. Existe beleza em um solo, mas existe muito mais beleza em uma sinfonia, como diz John Piper. Existe muito mais beleza em tudo isso. Existe uma imagem do corpo que só pode ser demonstrada quando nós estamos juntos. Essa composição só é feita porque quando nós estamos juntos. Deus é um Deus de encontro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio ao nosso encontro. Deus não amou o mundo de tal maneira que fez uma live lá dos céus. Acho que Ele poderia fazer uma live, certeza. Olha o tamanho do céu aí. Quer uma tela maior que essa? Soltamos aí, nós te amamos. Obrigado, hein? Amém? Mas Deus é um Deus de encontro. Ele valoriza isso. E Ele lembra desse momento em comunidade. E o que nós estamos construindo nos nossos momentos de comunidade? É uma reflexão. Quais são as experiências que nós estamos construindo quando nós estamos juntos? Será que no momento de privação de recurso, você também pode dizer para o Senhor que se lembra daquilo que você provou quando nós estávamos juntos? Um dos problemas da distração é isso, porque muitas das vezes nós estamos presentes, mas muitas das vezes também ausentes. A nossa mente não consegue mais ficar cativa por mais de um minuto. Facilmente a gente começa a viajar. Nossas mentes não conseguem mais ficar concentradas mais. E de fato a distração é isso, é um roubo do que o presente teria. Estamos sendo roubados.
ou então enganados. Porque até mesmo a absorção daquilo que nós ministramos, ou aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos colocando como algo a ser acessado quando eu quiser. Então, eu posso ficar meio que babando no culto, porque está tranquilo, porque depois eu entro no YouTube, lá está lá a mensagem, aí eu vou lembrar mais ou menos do que ele falou. Não estamos nos colocando por inteiro das nossas relações. E se não há concentração, obviamente, o mais óbvio do mundo, não haverá compreensão. Se você não estiver concentrado naquilo que está sendo exposto, como que você vai compreender? Se você não estiver concentrado numa aula, como que você vai compreender? Às vezes não é que você era limitado intelectualmente, é porque você não prestava atenção. Eu era difícil prestar atenção, irmão. Era bagunceiro, infelizmente. Fui convidado a se retirar de 3 escolas. É verdade, infelizmente. Infelizmente. Não estamos nos concentrando. Qual que é a exposição que nós estamos tendo nesse ambiente de comunitário? O que você vai sair daqui convicto, aquilo cravado na sua memória, de que quando você estiver no momento de privação de recurso, você pode ter a certeza de que eu te vi em teu santuário. Eu sei que eu provo desse contentamento, eu provei desse contentamento por conta de uma experiência pessoal, mas também por conta de uma experiência comunitária. Amém, meus irmãos? É muito simples, mas é muito sério. É muito simples, mas é muito sério. Eu quero ler uma frase aqui de Herbert Hensley. A insatisfação é a marca da alma que aspira a algo mais profunda do que o mundo pode oferecer. Quando reconhecemos isso, começamos a nos voltar para Deus em busca do verdadeiro contentamento. Austin Ferrer, ele diz: a paz e o contentamento não vêm da ausência de necessidade, mas da presença de Deus em meio a ela. Em um momento de privação, o que será sua âncora de lembrança? A sua âncora de satisfação? O que você vai lembrar? Glória a Deus, irmãos. É muito importante. Vamos continuar? Porque eu li 3 versículos e tem um monte. Olha aí, obrigado. E eu não quero tomar tempo de vocês, porque vocês possam ter a oportunidade de voltar ainda sendo aqui, né? Versículo 2: eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Versículo 3: teu amor é melhor que a própria vida, com os meus lábios te louvarei. O salmista está dizendo: teu amor é melhor que a própria vida, com os meus lábios te louvarei. Em resposta a esse momento de dor, ele volta os olhos para o Senhor e ele se volta a adorar. Versículo 4: sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. E aí ele começa a dizer o quanto essa experiência genuína, ela começa a causar um desdobramento do seu dia. Eu comecei no versículo 5 falando qual era a origem do contentamento, que produziria alegria e adoração. Falei que isso foi construído a partir de uma experiência pessoal. Você pode ter essa experiência pessoal. Falei que isso pode ser provado através de uma experiência coletiva. Você pode provar isso. Precisamos provar isso em meio a isso. Mas, e aí ele começa a dizer que isso causa um desdobramento na sua rotina. E ele diz o seguinte no versículo 6:
quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pensa tudo aquilo que eles tinham provado, comida, bebida, cama boa, e muitas das vezes o que tem tomado o nosso sono são as nossas preocupações, porque de fato aquilo que temos, e que quem temos também, não é uma certeza eterna. Aqui não, né? Não temos essa garantia. E ele diz que quando se deita, ele fica acordado pensando em Ti. Ele não ficou pensando na cama boa, na comida boa, no rico banquete que ele provava. Ele ficou pensando no Senhor, meditando a Teu respeito a noite toda. Glória a Deus, meus. O que nós estamos levando como pensamentos para a nossa cama? O que nós estamos construindo, irmãos? Qual é o nível de insatisfação que nós estamos levando para as nossas casas? O nível de insatisfação que nós estamos levando para o nosso encontro. Não vamos conseguir encontrar em coisas, em pessoas, aquilo que só Deus pode dar por nós, aquilo que Ele já fez por nós. Esse vazio, esse lugar, esse centro das nossas vidas só pode ser ocupado pelo Senhor. É só Ele que pode ocupar esse lugar na sua vida. Antes de Deus ter dado a mulher para o homem, Ele já havia se dado para Adão. Sua esposa, seu marido, seu filho, seu carro, sua casa, sua profissão, não pode te oferecer contentamento. Contentamento pleno só se encontra no Senhor. Ele é essa fonte de contentamento. E isso acaba moldando as nossas vidas, nossos pensamentos. Até mesmo quando eu me exponho para dormir, eu não consigo ficar pensando em outras coisas. É o que o salmista está dizendo. Mas eu, quando me deito, preciso lutar contra isso. Eu não sou um semideus aqui não, irmãos. Eu preciso lutar com as coisas que não estão dando certo como eu gostaria, ou então não estão dando certo na velocidade que eu gostaria. Eu preciso deitar e voltar a minha mente ao Senhor. Um dos grandes enfrentamentos que quando eu me converti, é que eu não conseguia dormir. Eu tinha dificuldade para dormir, muita dificuldade para dormir. Qualquer barulho me acordava. Eu que fiquei internado quase 45 dias por conta de drogas, né? Infelizmente também, tem mais essa. E qualquer barulho eu acordava. Lá um monte de gente. E por muitos anos eu fiquei assim. Era um barulho me acordava. A buzina me acordava. Eu tinha muita dificuldade. Mas quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu precisei orientar. Eu fiquei até declarando por muito tempo a palavra de Deus. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Eu ficava decorando e falando isso. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. E o salmista está dizendo isso. Quando ele se deita, ele pensa no Senhor. Ele diz, né? Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a noite toda. Versículo 7. Pois Tu és meu auxílio. À sombra das Tuas asas canto de alegria. Então ele descansa. No versículo 8, ele diz: a minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. O descanso, a gente até conversou esses dias atrás,
ele é encontrado na certeza de que Ele que nos sustenta. Que nós precisamos corresponder com nossas responsabilidades, mas Ele é o maior interessado das nossas vidas. Ele é o nosso maior bem que nós temos. É Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que cuida de nós. É Ele que no dia mau está presente. É Ele que nos conduz a uma comunidade, a uma adoração coletiva. Ele é a nossa fonte do contentamento. E nele a nossa alma descansa. Então, existe sim momentos de descanso naturais, umas férias, um bom sono, um passeio com a família. Mas o descanso, ele é oriundo dessa certeza de que Deus é contigo e que nele nós temos vida eterna. Que no pior das hipóteses, nós sempre teremos tudo. Assim nós podemos descansar. Então, o descanso, ele não é um resultado de uma pausa ou de umas férias. Ele é fruto de um encontro, de uma experiência genuína, que gera contentamento. Nós precisamos lidar com o momento de, como ele diz, né? No santuário, eu contemplei o teu poder. A contemplação é uma boa prática nas nossas vidas. Só que hoje nós estamos numa sociedade tão acelerada, irmãos, tão acelerada, que, como eu disse, por conta disso não consegue concentrar 10 minutos sem dar uma viajada. Eu acho que nem sei se isso é possível, para falar a verdade. Eu sou uma pessoa que tem esse desafio de concentração. Não é uma doença nem nada, mas eu tenho muitos estímulos, é tela, é a vida hoje. E nós precisamos valorizar o ócio, a contemplação. Filósofos já diziam antes de Cristo, o ócio e a contemplação são caminhos que nos conduzem às virtudes e à felicidade. Aristóteles já falava isso. Sócrates já dizia, tome cuidado com uma vida vazia, ocupada demais. Eu fico me perguntando, para com essa conversa, Sócrates, 400 anos de Cristo, você fazia o quê, mano? Não tinha um celular, não tinha bicicleta, não tinha nada para você sair correndo atrás, não é possível, que conversa fiada é essa, mano? Nós estamos aqui 2000 e pouco, aqui, cheio de estímulo, aqui. Mas isso é uma realidade do ser humano, nós temos esse desafio, amém? E Agostinho já dizia, o Santo Agostinho, existe uma inatividade que ela é santa, que é nós contemplarmos essa solitude, esse silêncio que nós podemos encontrar no Senhor. Então nele nós temos repouso e descanso. Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. E aí nós vamos para o último bloco. Primeiro bloco, a origem do contentamento. O segundo, por meio de uma experiência pessoal, coletiva. Terceiro, que ele fala sobre esse reconhecimento de rotina. Deito, me lembro, nele eu tenho descanso. E agora ele começa a falar sobre, mesmo em meio a tudo isso, não vamos fugir do enfrentamento da realidade. Eu não estou falando para você largar o seu trabalho, não estou falando para você não querer ter um carro melhor, não é nada disso, é besteira, não estou falando isso, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou falando que essas coisas não vão tomar o lugar que só é do Senhor. Que você tendo toda essa dedicação, você não vai encontrar alegria nisso. Não são essas coisas que vai te oferecer contentamento. Tudo isso é transitório, passageiro. Só o Senhor é eterno. E aí ele começa então no versículo 9, dizendo sobre esse enfrentamento da realidade que ele precisava enfrentar. Ele diz, aqueles porém que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada, e servirão de comida para os chacais. O rei contudo se alegrará em Deus, tudo que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Ele como rei, ele sabe que está no deserto,
privado de recursos, mas ele sabe que vai precisar enfrentar essa rebelião, que infelizmente é causada pelo seu próprio filho, Absalão. Nós podemos provar de contentamento, nós devemos provar de contentamento com o Senhor, através de uma experiência coletiva, pessoal, entendendo que isso é um reconhecimento da nossa rotina, que nós precisamos levar do nosso dia, mas nunca iremos deixar de enfrentar as realidades. Nós nunca vamos deixar de fazer com excelência aquilo que Deus confiou nas suas mãos. O trabalho que Deus te deu, a casa que Deus te deu, a família que Deus te deu, tudo aquilo que Deus confiou em suas mãos. Nunca vamos deixar, ou nunca deveremos deixar de fazer isso com excelência, de administrar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Mas nós nunca vamos deixar, ou nunca deveremos deixar, que isso ocupe o lugar da nossa adoração. A nossa vida foi feita para o Senhor, meus irmãos. Nós fomos feitos dele. E não podemos nos familiarizar com essa verdade. É muito simples, mas esse capítulo do Saltério, ele é de fato muito atual para as nossas vidas. Nós podemos se identificar com isso para as nossas vidas. Nós podemos provar disso nas nossas vidas. E o grande desafio é vivenciar isso. Como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a ser contente. E essa é a mensagem, aprendendo a ser contente. Então a minha oração, essa mensagem é para que nós possamos aprender a ser contentes. Para que eu, Gustavo, possa aprender a ser contente. E não só aprender, mas como também preservar esse entendimento, essa mensagem de nós sermos contentes com o Senhor. Deus é a fonte do contentamento. Ele é essa origem. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus, irmãos. Que essa simples mensagem possa ser refrigério para a sua alma. Possa ser resposta em momento de caos, turbulência, ou então nas suas buscas dos seus próprios interesses. Não quero anular nada. Eu só quero, na verdade, te orientar. É uma orientação. E não para que você tenha uma paralisação. Amém, meus irmãos? Que possamos vivenciar isso. Que a paz de Cristo possa ser tudo em todos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado por essa palavra?